Uma crise comercial sem precedentes? O destino do Alasca está em jogo. Imagine um cenário onde uma das rotas mais estratégicas dos Estados Unidos esteja prestes a ser fechada. O que antes parecia um simples embate econômico pode agora desencadear uma crise histórica entre dois dos maiores parceiros comerciais do mundo. Mas, e se dissermos que essa crise pode isolar completamente o estado do Alasca do restante dos Estados Unidos? Sim, isso pode acontecer. Os atritos comerciais entre Washington e Ottawa alcançaram um novo patamar. Durante anos, os Estados Unidos e o Canadá mantiveram uma relação econômica interdependente, apesar de suas diferenças políticas. No entanto, as agressivas políticas tarifárias do governo Trump criaram um cenário inédito. O Canadá está cogitando bloquear o acesso terrestre do Alasca através de seu território. Isso significa que bens essenciais, alimentos e até suprimentos estratégicos poderiam ter sua circulação severamente comprometida. Os impactos seriam avassaladores, afetando desde a economia até a segurança nacional americana. Como essa tensão chegou a esse ponto? O que está realmente por trás dessa medida drástica do Canadá? Estaremos vendo o início de uma guerra econômica sem precedentes? Enquanto a Casa Branca aumenta a pressão e diz que os Estados Unidos não precisam do Canadá, Ottawa contra-ataca com uma afirmação preocupante: o Alasca não pode sobreviver sem nós. Essa resposta deixa claro que o governo canadense não pretende recuar sem uma disputa difícil. Mas será que essa ameaça será levada adiante? E caso isso aconteça, qual seria a resposta dos Estados Unidos? Ao longo deste vídeo, vamos explorar todos os detalhes dessa disputa comercial que pode mudar por completo as relações entre esses dois países vizinhos. O Canadá realmente teria coragem de cortar a rota vital para o Alasca? Os Estados Unidos aceitariam essa situação sem um contra-ataque? Acompanhe até o final porque vamos mostrar todos os desdobramentos dessa crise e como ela pode afetar não apenas o comércio, mas também a estabilidade política e estratégica da América do Norte. Mas antes de avançarmos nos detalhes dessa possível crise sem precedentes, já aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica sempre por dentro das análises mais importantes sobre geopolítica, economia e relações internacionais. Agora, vamos mergulhar nos acontecimentos mais críticos para entender os motivos por trás dessa nova tensão entre Canadá e Estados Unidos. A questão que todos querem saber é: o Canadá realmente fecharia as rotas terrestres que conectam os Estados Unidos ao Alasca? O início do conflito, como as tarifas de Trump provocaram a retaliação canadense. Para entender como chegamos a esse ponto de ruptura, precisamos voltar um pouco no tempo e analisar a escalada das tarifas comerciais impostas pelo governo Trump. Desde o início de sua administração, Donald Trump sempre deixou claro que queria uma postura mais firme em relação ao comércio internacional. Sua retórica sempre foi pautada pelo lema America First, colocando a competitividade da indústria americana como sua prioridade. Isso significava impor tarifas severas a países que, segundo ele, tiravam vantagem dos Estados Unidos em acordos comerciais. O Canadá, que por muito tempo manteve uma postura diplomática mais conciliadora, se viu no centro dessa tempestade. Tudo começou com as tarifas elevadas sobre aço e alumínio canadenses, impactando vastamente a economia do país vizinho. Empresas fecharam, milhares de empregos foram diretamente afetados e as relações bilaterais começaram a se deteriorar rapidamente. Trump afirmou que essas tarifas eram uma forma de proteger a indústria nacional, mas do outro lado da fronteira, Ottawa via essa política como uma afronta direta. Então, veio o golpe mais recente e devastador. O governo Trump anunciou novas tarifas sobre importações de laticínios e madeira canadense, duas das principais commodities exportadas pelo Canadá. A reação foi imediata. O governo canadense viu essas medidas como uma ameaça à sua economia e, pela primeira vez, começou a considerar ações mais radicais para retaliar. É aqui que a rota do Alasca entra nessa equação. A geografia dos Estados Unidos pode gerar a falsa impressão de que o país é completamente autossuficiente, mas a verdade é que o Alasca depende fortemente do território canadense para manter sua conexão com o restante da América. O Alasca, o estado mais ao norte dos Estados Unidos, não está fisicamente conectado ao território continental do país. Para chegar lá por terra, é necessário passar pelo Canadá, atravessando a província da Colômbia Britânica e o território de Yukon. Isso significa que 100% das cargas terrestres para o Alasca precisam transitar por território canadense. Agora, imagine o impacto de uma represália forte do Canadá que limite a passagem dessas mercadorias. Esse é o cenário que começa a se desenhar.
De acordo com fontes internas do governo canadense, a Colômbia Britânica já está cogitando estabelecer altíssimas tarifas sobre os caminhões americanos que cruzam a fronteira em direção ao Alasca. Esse movimento, visto como uma clara resposta às tarifas de Trump, poderia desacelerar o fornecimento de produtos essenciais para os cidadãos do Alasca, além de prejudicar enormemente os negócios que dependem dessa rota. Com Washington adotando um tom agressivo e Ottawa finalmente decidida a não ficar de braços cruzados, a relação entre os dois países entra em um dos momentos mais tensos da história recente. Mas será que o Canadá realmente arriscaria aumentar ainda mais essa briga? E se isso acontecer, Trump deixará barato ou retaliará de forma ainda mais severa? Impactos econômicos e estratégicos. O que está em jogo para os Estados Unidos e o Canadá? Se o Canadá seguir em frente com sua estratégia de impor tarifas ou até restringir completamente o tráfego terrestre para o Alasca, os impactos seriam devastadores. Mas essa medida não afetaria apenas os Estados Unidos, o próprio Canadá também sentiria as consequências. Primeiro, vamos analisar o impacto para os Estados Unidos. Como mencionado anteriormente, o Alasca não tem ligação rodoviária direta com o território continental americano, tornando a passagem pelo Canadá essencial para o transporte de bens. Isso inclui desde combustíveis, alimentos, medicamentos, equipamentos industriais e insumos para o comércio. Atualmente, caminhões e trens transportam milhões de dólares em cargas diariamente pelo corredor que liga os estados de Washington e Montana até as terras frias do Alasca. Caso o Canadá imponha tarifas pesadas ou aumente os processos alfandegários, esse trânsito ficaria muito mais caro e demorado, impactando diretamente a vida dos residentes do Alasca e o comércio local. Agora, imagine um cenário extremo. Se o Canadá fechasse completamente o acesso terrestre ao Alasca, a única alternativa para os Estados Unidos seria transportar tudo por via marítima ou aérea, opções muito mais caras e complicadas. Isso aumentaria os custos para empresas e consumidores, gerando prejuízos bilionários que poderiam ser sentidos tanto no Alasca quanto no restante do país. Mas e quanto ao Canadá? Será que esse movimento seria tão vantajoso para Ottawa quanto parece? A realidade é que a economia canadense também depende dos Estados Unidos de uma forma profundamente interligada. Qualquer interrupção no comércio entre os dois países afetaria ambos os lados. Afinal, o Canadá exporta grandes quantidades de petróleo, gás, alimentos e manufaturas para os Estados Unidos, e uma escalada dessa guerra econômica poderia resultar em um efeito dominó, prejudicando vários setores. Além disso, há um fator geopolítico crítico que precisa ser levado em conta. Historicamente, Estados Unidos e Canadá sempre foram aliados próximos, compartilhando fronteiras, infraestruturas militares e interesses estratégicos. Criar uma crise sem precedentes poderia abalar essas relações profundamente, afetando até mesmo a cooperação em áreas como defesa, segurança nacional e operações conjuntas no Ártico. A pergunta que fica no ar é: será que o Canadá realmente estaria disposto a correr esse risco apenas para retaliar Trump? Ou essa ameaça é apenas um blefe para levar Washington de volta à mesa de negociações? O que sabemos com certeza é que essa situação ainda está longe de ser resolvida, e tanto os Estados Unidos quanto o Canadá precisam deliberar cuidadosamente sobre seus próximos passos. A resposta de Trump: como os Estados Unidos poderiam retaliar contra o Canadá? Se há algo que ficou claro ao longo do governo Trump, é que ele não recua facilmente de uma briga comercial. Sendo assim, caso o Canadá leve sua ameaça adiante e imponha tarifas severas sobre os caminhões americanos indo para o Alasca, não há dúvidas de que Washington contra-atacaria com medidas igualmente duras. A primeira e mais previsível reação de Trump seria a represália com novas tarifas sobre produtos canadenses. Se Ottawa pretende dificultar as exportações do Alasca, Trump provavelmente dobraria a aposta e aplicaria novos impostos sobre importações de produtos fundamentais vindos do Canadá, como madeira, petróleo e alimentos. Mas a retaliação americana pode ir muito além das tarifas. Afinal, os Estados Unidos têm um peso econômico muito maior e podem explorar diversas outras formas de pressionar o Canadá. Uma opção seria restringir importações canadenses em setores estratégicos, como a indústria automobilística e de tecnologia, afetando gigantes empresariais do país vizinho. Além disso, os Estados Unidos poderiam revisar contratos de fornecimento de energia. Afinal, uma parte significativa da eletricidade e gás natural do Canadá depende do mercado americano. Outro cenário ainda mais agressivo seria o governo americano começar a incentivar empresas e indústrias a deixarem o Canadá, oferecendo benefícios fiscais para que transfiram suas operações para os Estados Unidos. Isso criaria um enorme impacto no mercado de trabalho canadense, prejudicando a economia do país de maneira significativa.
Além disso, poderia haver um agravamento das relações militares e estratégicas. O Canadá faz parte da OTAN e do NORAD, duas alianças extremamente importantes para a segurança da América do Norte. Trump, já conhecido por seu ceticismo em relação a cooperações internacionais, poderia usar essa crise comercial como pretexto para reduzir a colaboração militar com o Canadá, deixando o país em uma posição vulnerável. Mas a retaliação mais controversa de todas poderia ir além da economia, atingindo diretamente a questão da energia. Recentemente, houve especulações sobre a possibilidade de Washington reavaliar acordos de energia e transporte com o Canadá, principalmente os oleodutos que conectam os dois países. Se os Estados Unidos decidissem dificultar a exportação de petróleo canadense, a economia de Ottawa sofreria um golpe ainda mais profundo. Diante de todas essas possibilidades, fica claro que essa disputa pode se transformar rapidamente em uma guerra comercial sem precedentes. Mas a questão principal permanece: o Canadá manteria sua posição firme diante de possíveis retaliações tão severas dos Estados Unidos? O que acontece se nenhum dos lados recuar? O risco de uma crise sem precedentes. Se há algo certo sobre disputas comerciais desse nível, é que quando ambos os lados se recusam a recuar, as consequências podem ultrapassar os limites do comércio e atingir aspectos políticos e estratégicos. Neste caso, se tanto os Estados Unidos quanto o Canadá mantiverem suas posições inflexíveis, podemos estar diante de uma crise que pode se prolongar por anos e causar danos irreparáveis às relações entre os dois países vizinhos. A curto prazo, a população do Alasca seria diretamente afetada. Se o tráfego terrestre for interrompido ou severamente tarifado, o custo de vida no Alasca subirá drasticamente. Produtos básicos como alimentos, combustíveis e medicamentos, que já são mais caros devido à localização geográfica do estado, se tornariam ainda mais inacessíveis. Isso poderia levar a protestos e forte descontentamento público, pressionando o governo americano a reagir ainda mais agressivamente contra o Canadá. Mas o problema não se limita apenas ao Alasca. Cidades canadenses próximas à fronteira também começariam a sentir os impactos. A interrupção no trânsito de mercadorias e a imposição de novas tarifas americanas poderiam causar demissões em massa e redução das exportações canadenses, enfraquecendo diversos setores da economia. O Canadá, historicamente dependente do comércio com os Estados Unidos, enfrentaria instabilidade econômica em meio a essa guerra tarifária. Olhando para o aspecto geopolítico, essa guerra comercial poderia até repercutir no cenário internacional. Outros países observariam com interesse essa ruptura entre dois dos maiores parceiros comerciais do mundo. Isso poderia abrir espaço para novas alianças comerciais, como a China se tornando um parceiro ainda mais influente para o Canadá. Os Estados Unidos, por sua vez, poderiam buscar estreitar os laços com outros países da América Latina para reduzir sua dependência do mercado canadense. Outro risco inesperado seria o surgimento de tensões diplomáticas mais graves. Historicamente, o Canadá e os Estados Unidos compartilham uma relação pacífica e colaborativa, mas essa crise poderia mudar essa dinâmica de maneira prejudicial. E se as tensões se espalharem para questões militares? Poderia haver uma diminuição na colaboração em defesa e segurança? Essas são questões que não podem ser ignoradas, pois podem redefinir permanentemente os laços entre os dois países. Com tudo isso em mente, fica claro que essa disputa não é apenas uma briga comercial comum. Estamos falando de uma crise que pode alterar profundamente as relações entre Estados Unidos e Canadá a longo prazo. Mas será que ainda há espaço para uma solução diplomática? Ou a situação já saiu completamente do controle? Existe uma solução? Caminhos para evitar o colapso econômico. Apesar do tom agressivo adotado por ambos os lados, a história nos mostra que grandes disputas comerciais raramente terminam de forma destrutiva para ambas as partes. O custo de manter uma guerra tarifária por tempo indeterminado é simplesmente alto demais, para os Estados Unidos, para o Canadá e até para mercados globais que dependem da estabilidade dessas duas grandes economias. Então, como essa crise poderia ser resolvida antes de causar danos irreparáveis? Uma primeira possibilidade seria uma renegociação entre Washington e Ottawa, onde ambos pudessem buscar um equilíbrio que beneficiasse suas economias. A diplomacia já evitou guerras comerciais no passado, e a interdependência econômica entre os dois países pode ser utilizada como um incentivo para encontrar uma solução aceitável. Trump poderia optar por reduzir algumas das tarifas impostas ao Canadá em troca de garantias comerciais que favoreçam a indústria norte-americana. Por outro lado, o Canadá poderia abandonar ou reduzir a proposta de taxação de caminhões e produtos que passam para o Alasca,
garantindo que as rotas comerciais continuem funcionando sem grandes interrupções. Outra solução poderia vir através da Organização Mundial do Comércio, OMC. O Canadá poderia levar suas queixas ao órgão, argumentando que as tarifas de Trump são uma violação dos acordos comerciais internacionais. Seria um processo burocrático e demorado, mas que daria aos canadenses uma base legal para tentar neutralizar as tarifas impostas pelos Estados Unidos. Além disso, há sempre a opção de apoio internacional. Ambas as nações têm fortes laços comerciais com outros países e blocos econômicos. O Canadá poderia buscar alianças com a União Europeia e a China para ampliar suas alternativas de comércio caso Washington não esteja disposto a ceder. Isso colocaria pressão adicional sobre os Estados Unidos, forçando Trump a reconsiderar sua abordagem agressiva. Porém, há também o cenário no qual essa crise comercial acaba sendo resolvida naturalmente com o tempo. As pressões internas dentro dos Estados Unidos e do Canadá provavelmente aumentariam, levando empresários, políticos e a população a exigir que o conflito seja encerrado. Protestos e descontentamento público fariam com que ambos os governos procurassem um meio-termo. Afinal, uma guerra econômica prolongada causaria perdas enormes para ambos os lados. A grande questão que permanece é: Trump estaria disposto a negociar? Com sua postura rígida e o desejo de mostrar força na política internacional, o governo norte-americano pode não estar pronto para recuar tão facilmente. Pelo lado canadense, a população e seus líderes também não querem demonstrar fraqueza. O destino dessa crise ainda está em jogo, e tudo dependerá de quem dará o primeiro passo para aliviar as tensões antes que os danos sejam irreversíveis. O futuro da relação Estados Unidos-Canadá: caminho para a paz ou conflito prolongado? O embate comercial entre Estados Unidos e Canadá gerou uma crise sem precedentes e colocou o Alasca no centro de uma disputa econômica e estratégica. A questão agora é: como essa situação será resolvida? Chegamos a um ponto sem volta ou ainda há espaço para um acordo? Podemos imaginar três principais cenários para o futuro desse conflito. Cenário 1. O Canadá recua e busca um acordo. Nesse caso, diante da possibilidade de retaliações severas por parte dos Estados Unidos, Ottawa poderia reconsiderar suas tarifas e buscar uma solução diplomática. Esse cenário beneficiaria ambas as economias e manteria a parceria histórica entre os vizinhos, evitando danos de longo prazo. Entretanto, esse movimento poderia ser visto como uma derrota política para o Canadá, o que tornaria essa alternativa mais difícil de ser implementada. Cenário 2. Trump aumenta a tensão e agrava a guerra comercial. Se o governo americano continuar apostando em tarifas ainda mais agressivas, a crise pode se intensificar, gerando repercussões econômicas severas para ambos os lados. O Canadá poderia buscar aliados internacionais, como a União Europeia e a China, para diversificar suas relações comerciais, reduzindo sua dependência dos Estados Unidos. Esse cenário criaria novos desafios para os negócios e a economia global, além de desgastar ainda mais o relacionamento entre os dois países. Cenário 3. A pressão popular força um cessar-fogo. Em guerras comerciais prolongadas, a insatisfação da população e das empresas pode obrigar ambos os governos a procurarem uma solução. Se os residentes do Alasca começarem a sofrer com altos custos de bens essenciais, e se empresários canadenses sentirem forte impacto financeiro, o peso das críticas pode fazer com que Donald Trump e o governo canadense se sentem novamente à mesa de negociações. O fato é que, independentemente do caminho que essa crise tomar, suas consequências serão sentidas no mundo todo. Afinal, tanto os Estados Unidos quanto o Canadá são economias cruciais no comércio global. Um embate prolongado pode causar efeitos colaterais, elevando custos de importação e reduzindo investimentos em ambos os países. O Alasca, no olho desse furacão, será diretamente impactado, e qualquer solução para essa disputa precisará garantir o fornecimento seguro de bens e suprimentos para seus cidadãos. A única certeza que temos é que essa briga não será facilmente esquecida. O desenrolar dessa crise pode moldar a relação entre Estados Unidos e Canadá pelas próximas décadas, redefinindo acordos comerciais e até criando novas alianças econômicas globais. E agora, queremos saber sua opinião. Você acha que o Canadá teria coragem de fechar a rota para o Alasca? Ou acredita que, no final, ambos os países acabarão encontrando um meio-termo? Se gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas fiquem por dentro dessa disputa histórica. Obrigado por acompanhar, e nos vemos no próximo vídeo. Sabe, eu conheço muita gente do Canadá que são bons amigos meus.
Mas os Estados Unidos não podem subsidiar um país por 200 bilhões de dólares todo ano. Não precisamos dos carros deles, não precisamos da energia deles, não precisamos da madeira deles, não precisamos de nada que eles nos dão. Nós fazemos isso porque queremos ajudar, mas chega um ponto onde simplesmente não dá para fazer isso. Você tem que administrar o próprio país. E para ser sincero com você, o Canadá só funciona se for um estado. Nós não precisamos de nada que eles têm. Se eles fossem um estado, seria um dos grandes estados. Esse seria o país mais incrível visualmente. Se você olhar no mapa, fizeram uma linha artificial bem no meio, entre o Canadá e os Estados Unidos. Só uma linha totalmente artificial. Alguém pegou e riscou. Há muito tempo atrás, há muitas décadas. E não faz sentido nenhum. É tão perfeito como um imenso e precioso estado.